A pesquisa mostra Guilherme Boulos do PSOL com 26% das intenções de voto, seguido de perto pelo atual prefeito Ricardo Nunes e Pablo Marçal, ambos com 25%. Tabata Amaral aparece em quarto lugar com 11%, José Luiz da Atena do PSDB e Marina Helena do Novo têm 3% cada um. Os votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Marçal tem rejeição de 52%, Boulos 49% e 39% afirmam que não votariam no atual prefeito Ricardo Nunes. Bruno, vamos lá. Como é que você avalia essa disputa tão acirrada entre Boulos, Nunes e Marçal às vésperas da eleição? Olha, Cazé, a gente está faltando 4 dias aí, 3 dias para a eleição e num empate triplo, né, entre os candidatos. O que a gente tem percebido nesses últimos tempos de movimentação é que você tem 2 votos muito afirmativos, né, que são os votos do Pablo Marçal e do Guilherme Boulos, esses muito bem posicionados do ponto de vista ideológico, de características de eleitorado, de preferências, inclusive nacionais na disputa, né, o voto do Boulos muito linkado a quem gosta do Lula como presidente, o voto do Pablo Marçal muito linkado a quem gosta do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o voto do Ricardo Nunes é um voto mais volátil, ele é menos afirmativo, é um voto principalmente de quem está rejeitando esses 2 lados e está buscando um caminho mais do meio, né? Então, o que a gente tem percebido é essa configuração na disputa, mas a gente tão próximo do dia, ainda tudo pode acontecer, porque não dá para a gente cravar nenhum movimento. O que a gente percebe é que dos últimos eleições que nós tivemos, últimos pleitos que nós tivemos acompanhando, normalmente, Cazé, os votos mais afirmativos acabaram levando a melhor. Foi o caso aqui do governo de São Paulo, em que você teve o Rodrigo Garcia, candidato à reeleição como governador, e dos 2 lados você tinha Tarcísio e Fernando Haddad. No final das contas, Tarcísio e Fernando Haddad foram para o segundo turno e o Rodrigo Garcia não conseguiu passar, por falta de uma certa afirmação do voto. Esse é o risco do atual prefeito Ricardo Nunes. Certo. Foram prospectados também 3 cenários possíveis para o segundo turno, né? Em uma possível disputa entre Nunes e Boulos, a gente percebe que existe uma diferença de 13 pontos percentuais com vitória do atual prefeito. Qual é o racional, então, desse eleitorado que rejeita o candidato Boulos? Então, justamente, um pouco do que quando você estava abrindo aqui a conversa, você passou as rejeições, né? E a rejeição do Ricardo Nunes é muito mais baixa do que as dos outros 2 adversários, tanto do Pablo Marçal quanto do Boulos. Por quê? Porque justamente por isso, é um voto menos afirmativo, é um voto mais do posicionamento, ou seja, se eu não quero que o Boulos ganhe, vou no Ricardo Nunes, não porque eu goste tanto do Ricardo Nunes, mas às vezes para derrotar o outro lado. E o mesmo raciocínio vale para a questão do Pablo Marçal, né? Então, como esses 2 candidatos estão colocados em raias muito ideológicas, muito bem postadas, eles acabam tendo uma rejeição muito alta do outro lado, num país que a gente tem visto que está muito polarizado. Né, um país que saiu das urnas dividido, né, na eleição passada presidencial. Então, como cada um dialoga muito firme com esses eleitorados, o Ricardo Nunes, por estar mais ao centro nessa disputa, é muito favorito numa disputa de segundo turno. O desafio do Nunes é ir para esse segundo turno. Se ele for para o segundo turno, daí eu posso até dar o luxo de dar um palpite maior. Ele é prefeito de São Paulo, seja contra um ou seja contra o outro. Quer dizer, o desafio do Ricardo Nunes seria conseguir chegar no segundo turno. Se ele passa do primeiro turno, dificilmente ele seria vencido por alguém numa disputa direta.